Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos, é claro, do Flamengo, que vive um grande momento. Inclusive é o melhor momento do Flamengo desde a chegada do técnico Leonardo Jardim em todos os sentidos. Ambiente bom, vitória, atuação, uma vitória contundente diante de um rival forte que é o Fluminense, que inclusive colocou até crise no rival tricolor. Muitos torcedores tricolores revoltados com a derrota do Fluminense dentro e fora de campo também. Mas vamos falar de Flamengo. Nessa terça-feira teve treino aberto à imprensa, teve homenagem ao atacante Pedro, que chegou a uma marca impressionante. Estou vendo pouca gente valorizando o que o Pedro vem conquistando e conquistou com a camisa do Flamengo. Tem também boletim médico, pois é, a situação dos jogadores lesionados. Tem gente que pode voltar já nessa quinta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Independiente Medellín no Maracanã pela Libertadores da América. A gente vai falar sobre isso tudo, mas antes gostaria daquela sua moral, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, compartilhar o vídeo, curtir, qualquer coisa, você já vai ajudar demais. Então colabora aí para o canal continuar crescendo bastante e mais gente conhecer o canal. E o Flamengo encaminhou a contratação de um volante tratado como grande joia do futebol do norte do país. Pedro Henrique, só 18 anos de idade, defende o Paysandu e já foi nos últimos dias alvo de propostas do Inter e também do Fortaleza. O Flamengo chegou a fazer uma oferta oficial para o pagamento da multa rescisória de 3 milhões no mês passado. Na oportunidade, o negócio só não aconteceu porque o Pedro Henrique relutou com a ideia de trocar o Paysandu, onde é titular absoluto, por jogar no sub-20 do Flamengo. Rubro-negro insistiu, Pedro mudou de ideia e, embora o acordo não esteja assinado, ele está encaminhado. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o executivo de futebol do Paysandu e posso contar que faltam detalhes burocráticos para que a operação aconteça. O Flamengo vai bancar 3 milhões de reais e vai passar a ter 85% dos direitos econômicos do jogador, que, repito, é tratado no Pará como um dos grandes fenômenos da posição. Muita mobilidade, enorme capacidade e leitura de jogo. Cheguei a assistir a Portuguesa e Paysandu pela Copa do Brasil e havia na oportunidade um observador do Corinthians no Estádio da Lusa, somente para analisar de perto o Pedro Henrique. Só para completar o noticiário rubro-negro, conta que Lohan será devolvido pelo Pisa ao Flamengo na metade do ano. O meio atacante só tem 9 jogos desde que se mudou em setembro do ano passado para a Itália. Não vai conseguir bater a meta que obrigaria o Pisa a comprá-lo por 4 milhões de euros. A saideira sobre o Fla, Carrascal foi multado por conta da expulsão no fim da partida contra o Fluminense. O Flamengo tem tido muitos jogadores expulsos desde o início dessa temporada. Na semana passada surgiu a informação de que o Flamengo tem interesse em contratar Caio Henrique, lateral esquerdo de 28 anos de idade, titular absoluto no Mônaco. O contrato dele com o clube francês se encerra na metade do ano que vem. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, diretor executivo de futebol do Mônaco, e perguntei se existe alguma negociação, abre aspas, para o Escuro. Não fomos procurados por ninguém do Flamengo. O Escuro assegura que o projeto do Mônaco é da permanência do jogador. O brasileiro tem contrato até junho de 27 e deve ser procurado no verão europeu para tratar de uma renovação do contrato. Hoje, o Caio Henrique está avaliado em 16 milhões de euros. E a única forma de contratá-lo em julho seria do Flamengo pagar uma compensação financeira próxima a esse valor para o time francês. Caso contrário, vai ter de esperar até 1º de janeiro de 2027 para ter a chance de assinar um pré-contrato. Isso, é claro, se o Caio Henrique não assinar a renovação do contrato por lá. Jogador que está se recuperando de contusão, vai demandar mais 2 semanas para estar completamente recuperado e de volta ao time por onde é titular. Só para completar, em relação a Caio Henrique, chegou a fazer 4 jogos pela seleção brasileira na temporada passada. O Flamengo busca um lateral esquerdo desde o primeiro semestre, desde o início do ano, para ser mais preciso, ainda estamos no primeiro semestre. Uma das primeiras tentativas foi em relação a Juninho Capixaba, jogador do Red Bull Bragantino. O Flamengo recentemente também conversou com o Kaique, atleta do Cruzeiro. Antes de falar de Flamengo, galera, a gente precisa falar disso porque, brincadeiras à parte, rivalidade à parte, é mais um capítulo muito triste no rival Botafogo, rival do Flamengo. O Botafogo, o torcedor do Botafogo amanheceu nessa terça-feira vendo a notícia de que o Botafogo, a SAF Botafogo, foi colocada à venda em um jornal
no exterior. Isso é sério, gente. Os clubes da SAF, do John Textor, Lyon, o clube belga, o Botafogo, eles foram colocados à venda em um jornal. Tá lá o e-mail para a pessoa entrar em contato se quiser comprar o Botafogo. Então é mais um capítulo muito triste no rival Botafogo. Eu sei que muitos vão brincar, vão zoar, mas para o futebol carioca isso não é bacana. E para aqueles que defendem SAF no Flamengo, tá aí, ó, mais uma prova de que SAF não é salvação. Pelo contrário, às vezes pode até piorar a situação. Será que valeu a pena o Botafogo ser campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024 e passar por isso tudo que está passando agora? Eu vou deixar o questionamento para vocês rubro-negros e também para os alvinegros que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande. Será que vale a pena se tornar SAF? Você, torcedor do Flamengo, que está aí pedindo para o Flamengo virar SAF um dia, de verdade, não faz o menor sentido. Flamengo, Palmeiras, até mesmo o Fluminense. Eu não vejo motivo para o Fluminense, que nem é aquele clube que é considerado rico, milionário, mas que vive uma saúde financeira, digamos, sustentável. Vamos falar de Flamengo, porque hoje teve treino aberto à imprensa, teve homenagem. O presidente BAP e o diretor José Boto homenagearam o Pedro, gente. E eu vejo muita gente dando moral ao Pedro, porque o que ele conquistou com a camisa do Flamengo, gente, ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século. Vocês têm noção disso? Ele superou o Gabigol, gente. Ele superou outros jogadores importantes que passaram recentemente pelo Flamengo. Ele chegou a 163 gols. E é loucura imaginar que o Pedro pode chegar a 200 gols no século? Claro que não, cara. Claro que não. É porque, de fato, ele não é um jogador midiático. Ele não é. Perdão. Ele não é. Se fosse o Gabigol atingindo essa marca impressionante, esquece. Era outra mídia, era outro marketing. Isso não é uma crítica ao Gabigol, nem uma crítica ao Pedro. É questão de perfil. Mas eu, como jornalista e até mesmo como torcedor, não posso deixar de ressaltar, elogiar, valorizar a história do Pedro com a camisa do Flamengo. E ele disse, é algo muito grande. Fico muito grato por ser reconhecido, por ter tantos gols pelo Flamengo. Eu que sou torcedor de arquibancada. Passei pelo futsal na Gávea e hoje ser reconhecido com tantos gols é muito gratificante. Eu e minha família somos gratos a Deus por isso. Quero dividir isso com a minha família e meus companheiros. Não para por aqui. Espero conquistar ainda mais. Tem sido um começo muito bom com o Leonardo Jardim. O elenco está muito motivado e confiante para ter grandes êxitos com ele, e ele também está querendo muito vencer aqui no Flamengo. Tá aí, palavras do camisa 9, Pedro. Ó, e também teve atualização médica dos jogadores que estão no departamento médico do Flamengo. Peguei aqui um tweet do Léo José, lá do Coluna do Fla, e ele postou: Jorginho, continua no DM respondendo bem ao tratamento da lesão na panturrilha, ainda sem previsão exata de retorno. Pulgar se recupera bem de trauma no ombro e não vai precisar de cirurgia nesse caso, mas ainda está no DM. Saúl já está livre pelo departamento médico e faz trabalho de recondicionamento físico no campo. Será que tem chance de voltar na quinta? Lucas Paquetá, calcificação evoluindo bem na recuperação da fratura na mão. Em breve não precisará de proteção na mão. Ele vem jogando, mas ele está jogando com uma proteção na mão. Não sei se vocês já repararam, mas fica aí o aviso para vocês. E para finalizar nosso boletim médico, Cebolinha já treina situações de jogo após lesão na costela. Avanço na recuperação depende muito das dores na região. Olha, vou trazer aqui o que eu tenho de informação. Tanto o Saúl quanto o Cebolinha, eles podem retornar nessa quinta-feira à lista de relacionados do Flamengo, quando o Flamengo encara o Independiente Medellín, tá? No Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Saúl, vocês sabem, não atua desde a temporada passada, porque ele passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e o Cebolinha se machucou recentemente contra o Bragantino no primeiro jogo pós-data FIFA. Ele teve uma fratura na costela, e fratura na costela não tem como prever prazo de retorno, porque depende da calcificação no local. Depende de dores. Por exemplo, quando ele fraturou e o exame constatou a fratura, ele não conseguia nem respirar. Então, torcer para ele ficar sem dor e, quem sabe, ficar à disposição para o jogo já dessa quinta-feira. Caso contrário, deve ir para o jogo contra o Bahia no final de semana pelo Brasileirão. Jorginho e Pulgar continuam fora, tá?
tudo bem, notícia ruim, óbvio, mas eu acho que o Everton Araújo e o Paquetá estão dando conta do recado. Eu falei isso no SBT e vou mencionar aqui porque eu não lembro se eu cheguei a comentar isso. Se eu comentei, vou repetir, e é para nossa audiência rotativa. O que eu estou achando curioso não, né? Extremamente interessante, que o Leonardo Jardim ele é inteligente. Ele estudou bem o Everton Araújo, ele viu que o Everton Araújo não é um jogador que tem uma boa saída de bola. O Paquetá é. O que ele faz? Ele recua muito mais o Paquetá para o Paquetá descer e ficar entre os zagueiros, e o Paquetá faz a saída de bola e deixa o Everton Araújo um pouco mais adiantado, dando combate em vários momentos. Foi assim contra o Fluminense e deu muito certo. E foi assim também na altitude, tá? Na altitude também foi assim já. Só que o De La Cruz revezou com o Paquetá essa função, porque o De La Cruz também foi titular na ocasião. Já contra o Fluminense, o Paquetá fez isso sozinho e deu super certo. E o Everton Araújo está vivendo um grande momento, um garoto que tem características totalmente diferentes do Pulgar, mas isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim, são características diferentes. Então, acho que Jorginho Saul e Jorginho Pulgar fazem falta, sem sombra de dúvidas, é minha dupla de volantes considerada titular, mas Everton Araújo e Lucas Paquetá estão dando conta do recado, pelo menos eu acho isso. E você? O que você acha? Quero a sua opinião, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!